Olá, turma. Aqui é a professora Ana Gabriela. Hoje a gente vai falar da cultura indígena, né? No dia 19 de abril, a gente comemora o Dia do Índio. E no dia 22 de abril, a gente comemora o descobrimento do Brasil. Então, nessa apresentação, a gente vai ter uma mistura desses dois assuntos aí e também tudo envolvido em relação com história e geografia juntos. Aqui a gente tem um mapa bem antigo mostrando aonde era Portugal, né? E aonde era o Brasil, né? Conta-se a lenda que os portugueses saíram de navio, né? Com suas caravanas para fazerem compras lá nas Índias. Então ele tinha que dar uma volta muito grande até chegar nas Índias. Só que um certo dia, os portugueses se perderam nesse caminho e por acaso eles acabaram descobrindo o que seria um pedacinho do Brasil. Então, justamente porque os portugueses estavam saindo da Índia, indo, né, para o outro país que se chamava Índia para comprar as especiarias, que eles acabaram chamando os povos que eles encontraram aqui no Brasil de índios. Aqui a gente tem uma árvore que se chama pau-brasil. Quando os portugueses chegaram, existia muito dessa árvore. Então, por isso que eles deram o nome, né, dessa parte aqui do continente que eles conheceram de Brasil. O pau-brasil, ficou muito famoso na Europa porque ele tinha uma tinta, né, que era tirada da sua casca, que era uma tinta de cor vermelha. E essa tinta, né, quando foi usada na Europa, dava a tonalidade vermelha. Então, naquela época, só podia usar, né, a cor vermelha quem tinha muito dinheiro. E aí, eles levaram bastante pau-brasil, né, daqui do Brasil, para a Europa para comercializar, né, essa questão da tinta da cor vermelha. Aqui eu tenho um mapa, né, do Brasil com com alguns grupos, né, etnias indígenas em algumas regiões, né? Então, a gente percebe que tem ainda 34, né, regiões assim de povos indígenas no Brasil. Aqui eu estou mostrando para vocês um jogo indígena que se chama o Jogo da Onça. Ele é um jogo muito interessante porque ele mistura um pouco de xadrez com damas. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, já existia esse jogo. O objetivo do jogo, né, que é que uma onça, né, o objetivo da onça é capturar os cachorros, né, e os objetivos dos cachorros é encurralar a onça, que nem no jogo de xadrez. Aqui a gente tem alguns brinquedos da cultura indígena, né, que vocês já conhecem, a peteca, né, feita de palha, né, e pena de guiné ou cocá, né, depende da região. Aqui as crianças brincando de peão. Aqui são outras brincadeiras indígenas, né, a gente tem o arco e flecha, tem o cabo de guerra e também tem o famoso cama de gato, né? Que é essa brincadeira aqui de trançar os fios, aí alguém coloca o dedo no meio e aí puxa e o dedo não fica preso nas cordas. Aqui a gente tem alguns instrumentos musicais indígenas, né? O chocalho, uma flauta indígena e o pau de chuva. Esse instrumento aqui, o pau de chuva, né? Ele é feito com pequenas conchas por dentro, né? E aí quando eu balanço ele, eu ouço o barulho típico de uma chuva. Aqui são algumas imagens de moradias indígenas, né? As moradias são organizadas em aldeias. Se vocês observarem, as aldeias elas têm um formato de círculo, então o centro das aldeias geralmente pertence aos homens, né? E as ocas, pertencem geralmente às mulheres, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de ocas, e se a gente perceber também, a gente tem comunidades indígenas que moram também em casas, em construções igual às nossas, de alvenaria. Aqui são exemplos de escolas, né, indígenas, né, é, eles têm o direito de aprendizagem da língua materna, né, da aldeia deles, né, então aqui a gente tem algumas escolas funcionando dentro de madeira, né, de tábua, e a gente já também tem algumas escolas que são, né, feitas de construção mesmo, né, de tijolo.
Dentro das aldeias indígenas, a gente tem uma coisa chamada etnia. Etnia é da onde aquela pessoa veio. Então, por exemplo, como que a gente tem? A gente pode falar assim, ó, tem gente que veio do Ceará, tem gente que veio de Minas, tem gente que nasceu em Brasília. Então, as etnias a gente pode falar que ele veio de uma etnia Bororó, que ele veio de outras etnias, tá? Aqui a gente está mostrando para vocês, né, que os índios também hoje já conhecem as tecnologias. Então aqui a gente tem uma foto de um advogado, né? E do lado da mesma foto a gente tem ele, né? Característico a vestimenta da aldeia. Os índios usam computadores, tiram fotografias, usam roupas também como a gente. Então são poucas aldeias mesmo que estão isoladas, né? Hoje os índios, né, têm contato com a população em comum. Então, eles vão para a faculdade, eles se formam em medicina, viram médicos, então os índios também estudam. Quanto à alimentação, antigamente os índios se alimentavam basicamente da mandioca, que também é conhecida como macaxeira ou aipim. Milho, carne de caça, peixes, raízes, frutas silvestres, palmitos, né? Castanhas, cocos e outros alimentos. Já hoje em dia, o índio é igual a gente, ele tem o dinheiro dele, também consegue comprar o alimento dele do dia a dia também. Em relação ao artesanato, né, muitas aldeias sobrevivem do artesanato, então aqui a gente tem uma imagem, né, de venda de artesanato, as peneiras, né, caiapós, né, as peneiras sendo feitas aqui, e a gente também tem a questão da argila, né, então o artesanato feito com argila. Eu vou contar para vocês a lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia é essa flor aqui muito bonita, que é considerada assim, uma das maiores flores, né, do Brasil e da região amazônica, né? Conta a lenda que uma bela índia chamada Nayá apaixonou-se por Jaci, a lua, que brilhava no céu, iluminando a noite. Bravos guerreiros tentavam cortejar Nayá, mas ela recusava todos os convites de casamento. Todas as noites ela saía para admirar Jaci, que parecia ignorar a pobre Nayá. Ao final de cada dia, Nayá saía correndo em sentido oposto ao sol para tentar alcançar a lua antes que ela surgisse no céu. Noite após noite, a tentativa de Nayá se repetia, até que adoeceu de tanto ser ignorada por Jaci. Mesmo doente, Nayá saía em busca da lua. Numa dessas vezes, a Índia caiu à beira de um igarapé. Quando acordou e viu o reflexo da lua nas águas, exultou de felicidade. Finalmente, Jaci estava ali, bem próxima de suas mãos. Nayá não teve dúvida e mergulhou nas águas profundas e desapareceu. Jaci, vendo o sacrifício da Índia, resolveu transformá-la em uma flor gigante. Nayá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica que só abre suas pétalas ao luar. Então, as aldeias indígenas também carregam as suas histórias, né, as suas lendas, as suas tradições que são passadas de geração para geração. Aqui a gente tem um exemplo das pinturas indígenas, como que elas são feitas, né, com urucum, que dá a tonalidade vermelha, né? E o genipapo, a tintura feita com genipapo, né? Que dá a tonalidade escura. Uma curiosidade que a tinta de genipapo, né? Quando você faz a pintura com ela, ela pode demorar até bastante tempo para sair do corpo. Aqui são os desenhos indígenas. Os desenhos indígenas a gente chama de iconografias. Eles usam esses desenhos, né? Ou no corpo, né, para relacionado a alguma cerimônia, algum evento dentro da aldeia, né? E eles usam essas iconografias no artesanato também. Aqui eu vou falar para vocês da música que eu já pedi para vocês ouvir, que é sobre Pindorama, que vai estar retratando essa ideia do descobrimento do Brasil. Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Então, gente, Pindorama era o nome que os índios chamavam o Brasil. Então, quando os portugueses vieram, os portugueses chamaram essa terra de Brasil. Mas os índios chamavam aqui de Pindorama. Então, aqui a gente tem, né, o Cabral, que foi o navegador, né, que participou
que encontrou, né, ajudou a encontrar o Brasil, e Dom Manuel, na época, era rei lá em Portugal. Vera Cruz, Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Então, quando o Cabral chegou, no dia 22 de abril, ele avistou um monte. E aí ele chamou esse monte de Monte Pascoal. Então, aqui a gente tem embaixo a ideia, a imagem do monte que o Cabral avistou naquela época, que fica localizado lá em Porto Seguro, na Bahia, né, na região, né, que chama de Vera Cruz. Pindorama, Pindorama. Mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama. Já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Então, quando os portugueses chegaram, os índios já falavam a língua tupi, né? E seus diferentes dialetos. E aí os portugueses vieram e ensinaram o português para o povo que já estava aqui no Brasil. Então, os índios chamavam de Pindorama e os portugueses chamaram a terra de pau-brasil de Brasil por causa do pau-brasil. Pero Vaz disse uma carta ao rei, que num altar sobre a cruz rezou missa o nosso frei, mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Então, o Pero Vaz, ele veio na embarcação, né? E ele, né, quando chegou, resolveu celebrar o quê? Uma primeira missa para os índios, né? Só que aí, como eles só tinham vindo aqui enganados, eles acabaram voltando para as Índias, que era o outro país, que eles acabaram velejando o quê? Perdidos por aí. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias. Mas Cabral não entende tupi. Se mudou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu Xambu, deu azar, muitas naus não puderam voltar. Então, quando os portugueses saíram de Portugal, eles queriam ir lá para o outro país que se chama Índias. Só que eles acabaram se perdendo e acabaram encontrando o quê? O Brasil. Mas, enfim, desconfio, não foi nada ocasional que Cabral, num desvio, viu a terra e disse uau. Não foi não, foi um fim, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Então, tem gente que diz que foi coincidência, né, dele ter se perdido e caído aqui, ou simplesmente porque ele queria conhecer outros lugares e acabou chegando aqui. A Álvares Cabral, ao rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me ouviu. Vou dizer, descobri. O Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser vai ouvir. Pindorama tá dentro de nós. A Álvares Cabral, ao rei Dom Manuel, ao índio do Brasil que ainda quem me ouviu. Vou dizer, vem ouvir. É um país muito sutil. Quem quiser descobrir só depois do ano 2000. Então aqui a gente tem né, mostrando as etnias indígenas, né, Bororó, Pataxó, Carajá, Caiapó, né, que existia aqui no Brasil. Aqui eu dou uma sugestão para vocês, né, de depois poderem fazer um desenho do que vocês acharam legal, né, nessa história, nessa música. Também vocês podem brincar de confeccionar cocá, quem tiver pena de galinha, né, e também brincar com artesanato indígena, né? Mas pro final da semana eu vou estar escolhendo um livro e eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Muito obrigada.